Olá, você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E a Anvisa recebeu o pedido de uso emergencial de vacina da Sinopharm contra a Covid-19. A empresa Blau Farmacêutica, que representa o laboratório chinês no Brasil, fez a solicitação e a agência vai analisar e julgar o pedido nos próximos dias. O imunizante ainda não tem contrato com o Ministério da Saúde, mas já teve o seu pedido de uso emergencial aprovado pela Organização Mundial da Saúde no início de maio. É um dos 6 imunizantes incluídos na lista da OMS na pandemia. A Anvisa deve ter 7 ou 30 dias para julgar o pedido de uso emergencial, de acordo com as condições do imunizante, mas esse prazo ainda não está determinado. A Anvisa já está fazendo uma triagem do processo e verificando se os documentos necessários para avaliação estão disponíveis. Só depois de resolver isso é que vai ser determinado o prazo para a agência julgar o pedido. Uma aprovação pela Agência de Saúde da ONU também abre caminho para que a vacina possa ser distribuída pelo consórcio COVAX Facility. E olha só, um estudo sobre a Coronavac não prova a necessidade de reforço com a terceira dose. Os pesquisadores chineses sugerem que deve ser levado em conta, além da efetividade das vacinas, a situação epidemiológica e a oferta de imunizantes. Um estudo publicado por pesquisadores chineses mostrou que uma terceira dose da Coronavac, vacina contra a Covid desenvolvida pela farmacêutica Sinovac, impulsiona o número de anticorpos produzidos pelo organismo. Mas isso não significa necessariamente que países que aplicam esta vacina, como o Brasil, devem dar uma dose adicional agora. Mais pesquisas precisam ser feitas para determinar a necessidade do reforço. A pesquisa foi realizada com 540 adultos saudáveis de 18 a 59 anos. De acordo com o estudo, o nível de anticorpos neutralizantes cai após 6 meses da aplicação da segunda dose. E com uma terceira dose, esses anticorpos voltam a aumentar de 3 a 5 vezes. O resultado também indica que o esquema de 2 doses de Coronavac gerou boa memória imunológica. Os cientistas ainda afirmaram que é melhor garantir que mais pessoas completem o esquema atual de 2 doses. Além dos anticorpos neutralizantes, a memória das células e outros indicadores podem desempenhar uma função importante na proteção. A Caixa liberou hoje a 4ª parcela do auxílio emergencial para quem está no Bolsa Família e tem o NIS terminando em 7. E liberou também o pagamento para os que fazem aniversário em junho. O dinheiro será depositado em poupança digital da Caixa e fica disponível primeiro para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual. Saques e transferências serão liberados no dia 13 de agosto. E nos destaques internacionais, a chefe da União Europeia confirmou que 70% da população adulta do bloco tomou pelo menos uma dose da vacina anti-Covid e que mais da metade está completamente imunizada contra o novo coronavírus. A chefe também informou que mais da metade da população do bloco já foi totalmente imunizada. A União Europeia manteve sua palavra e cumpriu. Nossa meta era proteger 70% dos adultos do bloco com pelo menos uma dose de vacinação em julho. Hoje atingimos essa meta e 57% dos adultos já contam com a proteção total da dupla vacinação. O anúncio ocorre dias após a população da França e da Itália tomarem as ruas contra medidas de combate à Covid. A preocupação da União Europeia agora é com o surgimento de possíveis variantes do novo coronavírus. Representantes do bloco vêm alertando para um aumento de casos da doença nos Estados-membros devido à cepa Delta inicialmente identificada na Índia. Os atrasos na vacinação também preocupam a comissão. A França é o lugar onde os contágios mais cresceram entre os países com mais de 1.000 casos diários nos últimos 7 dias. Já são registrados cerca de 14.300 novos casos positivos diariamente entre os franceses. E Cuba recebeu ajuda humanitária da Rússia. Aviões militares de transporte levaram 1 milhão de máscaras e equipamentos de proteção e alimentos.
Cuba recebeu 88 toneladas de ajuda humanitária enviada pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin. Segundo a imprensa oficial, o objetivo é enfrentar o aumento de casos de Covid-19 e as dificuldades impostas pelo embargo americano. 2 aviões militares de transporte aterrissaram na ilha, levando 1 milhão de máscaras, equipamentos de proteção e alimentos a bordo. A ministra do Comércio Interior, Betsy Dias, disse que Cuba passa por uma situação complexa de desabastecimento, sobretudo de alimentos, como resultado do reforço do embargo dos Estados Unidos. No aeroporto, o embaixador russo Andrei Guskov disse que trabalha em coordenação com as autoridades cubanas para conhecer outras necessidades específicas da ilha, como remédios, e incluí-los em doações posteriores. A deterioração da situação econômica nos últimos meses e o avanço da Covid-19 agravaram a situação social, o que resultou em protestos sem precedentes realizados em 11 de julho em cerca de 40 cidades cubanas. E no esporte, Ítalo Ferreira conquista o primeiro ouro do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. O potiguar, que veio de origem humilde, escreveu seu nome na história do esporte. Ítalo começou a domar as ondas usando como prancha uma tampa de isopor da caixa térmica em que seu pai guardava os peixes que vendia. Agora o atleta de 27 anos conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos de Tóquio e a primeira na história do surf masculino em Olimpíadas. Eu acho que todas as competições são importantes, os Jogos Olímpicos ainda mais, porque foi a primeira vez. Mas, comparando, acho que o Mundial é mais difícil e desafiador. Acho que todos os surfistas fizeram história aqui e todo surfista tem uma parte dessa medalha de ouro. Ítalo cresceu em Baía Formosa, no Rio Grande do Norte. Desde a infância, as pranchas melhoraram em qualidade e os troféus se acumularam. Após cada torneio, o surfista volta à Baía Formosa para partilhar as alegrias com a família e amigos. Tenho muito orgulho de crescer em um lugar onde tenho ótimas pessoas comigo. Todas as pessoas me deram muito apoio para estar aqui e acreditaram em mim. Foi isso que me motivou muito. A inclusão do surf como uma das novas modalidades em Tóquio abriu novos horizontes. E a geração atual de surfistas brasileiros campeões deu visibilidade ao esporte, em um país dominado pelo futebol. E para encerrar, o sítio Roberto Burle Marx, no Rio de Janeiro, foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco nesta terça-feira. O local é o 23º patrimônio brasileiro incluído na lista. O local pertenceu a Roberto Burle Marx, criador dos jardins tropicais que revolucionaram o paisagismo. Anunciada na conta do Twitter da agência da ONU, a decisão foi adotada durante a 44ª reunião anual do Comitê do Patrimônio Mundial das Nações Unidas. Reconhecido na categoria de locais culturais, o sítio Roberto Burle Marx é o 23º patrimônio brasileiro incluído na lista da Unesco. Adquirida por Burle Marx e seu irmão em 1949, a propriedade era uma antiga plantação de café e banana localizada no meio de uma densa mata atlântica. Ao longo de 45 anos, o paisagista, artista visual e explorador povoou o sítio com espécies que coletava em suas expedições aos diversos biomas brasileiros, assim como a outros países. Os jardins externos e os viveiros de local reúnem cerca de 3.500 espécies tropicais e subtropicais e condensam, como nenhum outro lugar, a força da natureza que Burle Marx buscou traduzir em suas criações. O paisagista foi um dos pioneiros da ecologia e um dos primeiros a usar a flora nativa em vez de trazê-la da Europa. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Ótimo dia para você.